Graça e paz, abençoados. Abençoados, deixa aí o seu joinha para nos ajudar nesta obra. Se inscreva aí também no canal. Deus continua abençoando a tua vida. Eu tenho o texto da palavra do Senhor aqui no livro de Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 14, que escrito está: Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Oh, abençoados! Aqui está escrito que, tendo cancelado o escrito de dívida, o escrito de dívida foi cancelado, você deve o quê? Se nós tínhamos uma dívida e esse escrito de dívida foi cancelado, como é que vai nos cobrar? Deus é perfeito. A nossa salvação é garantida. Você, muitas das vezes, está numa denominação que fica dizendo que você está devendo, que se você não fazer isso, não fazer aquilo, você não vai entrar no céu. Que negócio é esse? O escrito de dívida. Está aí, Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Foi cancelado. Como é que quer lançar sobre nós um escrito de dívida que o próprio Deus cancelou? Olha só, abençoados. Esse escrito de dívida era contrário a nós e constava de que nas ordenanças. Ordenança, ou seja, você tinha que fazer isso, fazer aquilo, isso antes da lei. Ou melhor, isso antes da morte e ressurreição de Jesus, na lei. Hoje nós estamos na graça, vivendo. Nós estamos depois da morte de Cristo e quer lançar para nós aquilo que foi antes da morte de Cristo. Como se Cristo ainda tivesse que vir para fazer com que esse nosso escrito fosse cancelado, ele ainda teria que vir cancelar esse escrito. A Bíblia é clara em dizer que esse escrito de dívida já foi cancelado. Por que ficam cobrando? Você é um pecador. Se você não fizer isso, você não vai entrar no céu. Você faz as coisas por amor a Deus. O que você faz é porque o seu coração está, digamos assim, fervendo de tanta alegria de servir a Deus, de fazer as coisas de Deus, de agradar a Deus. Mas não é porque você tem dívida nenhuma mais. Veja só, esse escrito de dívida era o que? Era prejudicial. Mas o que ele fez? Removeu inteiramente. Não foi parcialmente, não. Foi inteiramente. Está escrito aqui, ó. Removeu inteiramente. Como é que ele removeu inteiramente? Encravando-o na cruz. A nossa escrita de dívida foi encravado na cruz. Quando ele disse ali, está consumado. Ele ali na cruz, está consumado. O nosso escrito de dívida ali foi cancelado, porque ele consumou, a sua justiça foi cumprida. Veja só, abençoados, o que está escrito em Efésios, no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2, e o versículo 8 e o 9, diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 diz, não das obras para que ninguém se glorie. Se você fosse salvo pelas obras, você ia se gloriar. Gloriar de que? Das obras. Está escrito que se Abraão se gloriasse das obras, ele tinha de que se gloriar. Mas não em Deus.
Se nós formos gloriar das nossas obras, nós temos do que nos gloriar, mas não em Deus. Aqui está dizendo que foi pela graça, mediante a fé, e até a fé tem um autor e consumador que é Jesus Cristo. Jesus, o autor e consumador da fé. Então diz que não é das obras para que ninguém se glorie. Aqui diz que nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Que boas obras? As quais Deus de antemão se preparou para que nós andássemos nela. Foi preparado por Deus. Abençoados. Veja que nós temos que prestar atenção que nós antigamente estávamos longe de Deus. Nós estávamos longe de Deus. Naquele tempo nós estávamos sem Cristo no mundo, nós estávamos separados da comunidade de Israel e nós éramos estranhos à aliança. Nós éramos estranhos à aliança. Mas veja só, amados, nós não tínhamos a promessa e nós não tínhamos esperança e nós estávamos sem Deus no mundo. É o que está escrito aí no versículo 12, Efésios 2:12. Mas agora, amados, em Cristo Jesus, nós que estavam perto, vós que estava perto, agora isso aqui, vós que estavam perto, não vós que estava longe, fosse aproximado pelo sangue de Cristo. E nós, depois que nós temos a revelação, nós sabemos que nós não só fomos aproximados, nós agora estamos em Cristo. Isso aqui é porque o templo ainda estava de pé. Quando Paulo estava falando aqui com os irmãos da igreja de Éfeso, o templo ainda estava de pé. E eles ainda viviam naquelas ordenanças, como se o escrito de dívida ainda tivesse. Veja, amados e queridos, que agora em Cristo Jesus, nós que estava longe, nós já estamos nele agora, naquela época aproximada, e agora em Cristo Jesus nós já estamos nele. Por quê? Porque hoje está escrito em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 27. No versículo 27. No versículo 26 já fala de um mistério que esteve oculto de séculos e gerações. Aí quando chega no versículo 27 diz que é Cristo em nós, esperança da glória. Então Cristo está em nós, não estamos mais perto, nós já estamos nele, estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo, por isso vós que estáis em Cristo é nova criatura, nós estamos em Cristo. Ele é a nossa paz, Ele é a minha paz, Ele é a tua paz. Tem pessoas que não têm paz. Quando se fala de Jesus, as pessoas não têm paz. Porque muitos, em vez de passar essas verdades com o escrito de dívida, já foi cravado ali na cruz, fica dizendo: irmão, cuidado, Jesus está voltando, e você isso, e você aquilo. Jesus está em nós. Eu vivo a minha vida de uma forma procurando agradar a Deus, porque eu sei que Ele está em mim, eu não estou preocupado com Jesus voltar. Se as pessoas me perguntar se eu sou... Olha só o que eu vou falar aqui. Se as pessoas me perguntarem se eu sou da escatologia futurista, ou seja, que crê que Jesus vai voltar, ou da escatologia consumada, que crê que Jesus voltou no ano 70, para mim não tem nenhuma importância, nenhuma coisa nem outra. O que importa é que Jesus está em mim. Se ele voltou no ano 70, amém. Se ele não voltou e vai voltar, para mim, amém. Sabe por quê? Porque o importante é que ele está em mim. O meu escrito de dívida já foi cancelado. Eu vou ficar com medo. As pessoas têm mais medo de Deus do que servem a Deus por medo, ao invés de servir a Deus, de amar a Deus, sabe, por amor, por gratidão a Deus, porque Deus cancelou o escrito de dívida. Fica preocupado com medo de Deus. Que negócio é esse? Ele está dizendo aqui que cancelou o escrito de dívida, foi cravado lá na cruz. Então nós temos que ter paz com Ele. Ele é a nossa paz. Versículo 14.
o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenança. A lei de mandamento de forma de ordenança foi abolido ali na sua carne. A lei dos mandamentos de forma de ordenança. As pessoas vivem ainda nessas formas de ordenança. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não pode... Nós não fazemos aquilo que é errado ao Senhor porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Deus nas nossas vidas. Então veja, ele nos reconciliou. Aqui diz reconciliou ambos em um só corpo com Deus, reconciliou ambos em um só corpo com Deus, reconciliou o povo de Israel e nos reconciliou nós, que éramos gentios na carne. Mas veja só, e diz que vindo evangelizou a paz a vós outros que estava longe, era nós que estava longe, porque Jesus veio para o povo de Israel. Ele disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas também ele diz que tem outras ovelhas que não é desse aprisco, essa convém eu agregá-las. Então nós estávamos longe, não éramos daquele aprisco, mas Jesus nos agregou. Então veja só, abençoados, nós estávamos longe, mas aqui diz que vindo evangelizou a paz a vós que estavam longe, ou seja, a nós, e aqui também os que estavam perto, ao povo judeu, ao povo de Israel, aos israelitas, aos hebreus. Sabe, amados, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por Jesus, nós temos acesso a Deus em um Espírito, por causa de Jesus. Eu e você, nós temos esse acesso por causa de Cristo. Por isso que nós não somos mais estrangeiros. Nós não somos mais peregrinos. Gentil quer dizer estrangeiro, mas nós não somos mais estrangeiros. Nós não somos mais peregrinos. Nós somos concidadãos dos santos. Nós somos da família de Deus. Você é da família de Deus. Então, abençoado, tem que entender que o escrito de dívida já foi cancelado. Era contrário a nós. Era contrário a nós e que estava de ordenança. Sabe, você tinha que fazer isso. Se você não fazer isso, você está em pecado. Se você não fazer isso, você não tem paz com Deus, você precisando dar coisas para Deus. Deus já fez o que tinha de fazer por você, meu amado e minha amada. Foi cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós, que constava em ordenanças e que nos era prejudicial. Essas ordenanças nos eram prejudicial. Nós tínhamos que fazer isso, nós tínhamos que fazer aquilo, se nós não fazer isso, se nós não fazer aquilo, se nós não pagar um preço, isso e aquilo, você não... Que negócio é esse? Esse escrito de dívida já foi cancelado. Tá certo, abençoados? Reflita melhor. Presta atenção no que diz as Escrituras, para você não ser enganado. E muitos dizendo que se você não fizer isso, você vai pagar um preço. Sabe para quê? Para arrancar de você. Arrancar de você, arrancar a lã. Fica o couro, tem uns que arrancam tanto. Esses falsos pastores, arranca tanto a lã que fica sangrando. Porque você muitas das vezes não conhece as verdades das Escrituras. Fica aí a dica, cuidado com esses falsos. Medita na palavra. Se alguém falar alguma coisa da palavra, vai lá e medita para ver se realmente é daquela forma. Faz uma pesquisa, tá certo? Esta é a palavra, que Deus continua abençoando a tua vida, tá certo? Se você ainda não inscreveu no canal, inscreva aí no canal. Deixa também o seu joinha, tá certo? E que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Nos ajude nesta obra, para que esta obra cresça, tá certo? Para que possamos pregar a palavra para outras pessoas que estão aí presas por esses falsos pregadores das verdades de Deus. A dívida já foi paga, tá certo? Graça e paz, que Deus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus.